Por último, o amigo Tedros. O amigo Tedros é o dono da Organização Mundial de Saúde e realmente não é médico. É um político profissional, proveniente de uma minoria na Etiópia, mas uma minoria de onde sai toda a classe política daquele país. Recorde-se que a Etiópia é tudo menos um país democrático. Ele foi Ministro da Saúde de 2005 a 2012 e dos Negócios Estrangeiros de 2012 a 2016. É, portanto, um político profissional que tanto está na saúde como está nas relações exteriores. Durante a sua vigência como Ministro da Saúde, a Etiópia sofreu 2 graves surtos de cólera que Tedros desvalorizou completamente. Negou, inclusive, durante muito tempo que se tratasse de cólera. Chamava-lhe diarreia aquosa. Se não fossem os Médicos Sem Fronteiras, morreriam talvez milhões. Essa desvalorização custou, de qualquer maneira, a vida a dezenas de milhares de pessoas, ninguém sabe quantas, porque não há estatísticas. De tal forma que, quando o Tedros foi eleito em 2017 para diretor da Organização Mundial de Saúde, se registaram grandes reações de protesto no seu país, na Etiópia. Foram grandes manifestações, ou seja, reações, porque manifestações ali não pode haver, de repúdio e de indignação na Etiópia por parte da maioria da população, que foi a principal vítima do surto de cólera, os Amharas e os Oromos. Essas são as 2 principais etnias, dentre as 80 etnias que existem na Etiópia e as 90 línguas que por lá se falam. Tedros pertence a uma minoria étnica, uma casta, os Tigrinya, que representam apenas 6% da população, mas é a etnia de onde provém todos os políticos da Etiópia. Tedros tem sido acusado de deixar morrer milhares de pessoas na Etiópia, tanto pela população como pelos Médicos Sem Fronteiras, que garantiram encontrar um cenário dantesco quando lá chegaram para ajudar as pessoas que estavam a morrer. Encontraram centenas de pessoas deitadas no chão e sobre plásticos, em post que publiquei ainda ontem. Tedros é ainda acusado de ter pertencido a um governo despótico e antidemocrático de um país que é, ao fim e ao cabo, uma ditadura na prática, já que as eleições têm sido uma fraude desde sempre, o que é testado pelos observadores internacionais. E depois de ter dado guarida, já na OMS, apenas a políticos de esquerda. Um exemplo é a sua subdiretora executiva, uma ex-ministra de Lula da Silva, do PT brasileiro. Outra acusação de que é alvo, e deixo aqui os links em baixo, é de gastar quase 200 milhões de dólares por ano em viagens e estadias em hotéis. Devem ter sido viagens em classe económica e hotéis de 3 estrelas, penso eu. Vejam lá quantos dias é preciso viajar e permanecer em hotéis de alto luxo para se conseguirem gastar 200 milhões de dólares só num ano. Dá mais de $500 mil por dia. As relações de Tedros com a China já vêm de longe, do tempo em que ele era Ministro da Saúde e depois das Relações Exteriores. A sua subserviência para com o presidente chinês é chocante e visível, bem visível, tanto na sua postura como nas suas declarações. Frequentemente agradece à China pelo combate que fez ao vírus. O combate? Mas não era isso que se esperava, já que foi justamente na China que a pandemia se iniciou? Mais, não devia a China
fornecer gratuitamente o material necessário, material médico, para que os demais países pudessem combater esta pandemia sem terem que pagar esse mesmo material a peso de ouro? Refiro-me, portanto, a vestuário de proteção, a máscaras, a viseiras, a reagentes, a ventiladores. Não seria essa uma obrigação moral da China atendendo ao que aconteceu? Mas não. O Sr. Tedros agradece à China por termos uma pandemia mundial? Só pode. As ligações de Tedros com Fauci e com Gates já foram mencionadas aqui na primeira parte desta série, a que dei o título Afinal, o que está por trás da pandemia? E a elas voltarei no futuro. Fique atento. Mas o melhor chega agora. Quem são os verdadeiros financiadores da Organização Mundial de Saúde? De onde vêm os 2,2 mil milhões de dólares que Tedros gera por ano? Aqui vos deixo o quadro e a lista desses principais financiadores. Para além de países ricos como os Estados Unidos ou Burkina Faso, temos ainda Malta e a Etiópia no fundo da tabela. Portugal disse que enviou 500 mil euros ou dólares para aquele gigantesco saco azul que não presta contas a ninguém e nem sequer paga um cêntimo de impostos. Mas na tabela de doadores, Portugal ainda não consta. O principal financiador, como podemos ver, são ou eram os Estados Unidos. Os números reais são compostos por duas parcelas. O financiamento regular, o que está acordado, é uma delas, cerca de 237 milhões. Mas depois existe a outra parcela, a das contribuições voluntárias, que no caso dos Estados Unidos, o ano passado, ascenderam a mais de 656 milhões, o que prefaz 893 milhões de dólares. Em segundo lugar, temos a Fundação Bill and Melinda Gates, com 531 milhões. Bill Gates aparece novamente no quarto lugar, inserido na Gavi, que é The Vaccine Alliance, de que ele é um dos mecenas e administrador há 15 anos. São mais 371 milhões de dólares. Depois, mais no fundo da tabela, imaginem quem aparece. Quase todas as farmacêuticas. Mas quais farmacêuticas? Praticamente todas. Especialmente as que fabricam vacinas, como a Merck, a Hoffmann La Roche, a GlaxoSmithKline, a Bayer, a Denka, a Novartis, a Kitasato Daiichi Sankyo Vaccines, a Eli Lilly and Company Foundation, a Johnson & Johnson e muitas outras. E as que não estão lá declaradamente, como por exemplo a Pfizer, estão aglomeradas em outras organizações do tipo da Gavi, a Vaccine Alliance, ou seja, alianças ou cartéis de farmacêuticas. Muitas não querem ter ali o nome, não precisam de descontar nada para o mecenato, porque ganham milhares de milhões, não precisam de ir buscar nada ao Estado e preferem não aparecer. Os acionistas também preferem que assim seja para não dar brado. É inacreditável. Parece o Banco de Portugal a regular os bancos em Portugal e depois ser pago por eles. Bill, o nosso velho Bill, diz que a saúde só vem dentro de uma seringa. Acontece que a campanha de vacinação contra a poliomielite, patrocinada por Bill Gates na Índia entre 2000 e 2017, não trouxe saúde nenhuma àquelas crianças, mas sim doença. Muitas milhares de crianças ficaram doentes para toda a vida. Quem o afirma é Robert F. Kennedy Jr., afirmou publicamente, e que apenas foi desmentido pela Fundação Bill and Melinda Gates relativamente aos números. Robert Kennedy dizia que tinham sido 490 mil, parece que não foram tantos. Então quantos foram? Isso não se sabe. E é este filantropo, o fanático das vacinas, que agora é o maior investidor, o maior doador a Tedros e à Organização Mundial de Saúde. Agora que os Estados Unidos se retiraram, claro. Só por curiosidade, sabem quanto é que a China doa à Organização Mundial de Saúde? Eu recordo que os Estados Unidos doavam, até este ano corrente, 893 milhões por ano.
Pois bem, a China doa qualquer coisa como 6.315.081 dólares, mais precisamente. Ou seja, os Estados Unidos doavam 142 vezes mais do que a China. 142 vezes mais. E agora pergunto, perante quem é que Tedros se dobra todo? A quem é que ele presta vassalagem? Aos Estados Unidos? Não. À China. Agora, tirem as vossas conclusões.